A árvore de salgueiro que se tornou uma indústria de 30 bilhões de dólares, a árvore que sempre esteve lá, em algum lugar, perto de você, neste exato momento, há uma árvore crescendo na margem de um rio. Seus galhos se estendem para baixo em direção à água. Suas folhas são longas, estreitas e verde-prateadas. Ela cresce em lugares exatamente como esse há milhões de anos. Durante pelo menos 3.500 desses anos, os seres humanos têm retirado sua casca e a utilizado para aliviar a dor. Não por causa de uma empresa farmacêutica, não por causa de um ensaio clínico, não por causa de uma patente ou de uma marca comercial, porque funcionou. E porque as pessoas que estavam sofrendo descobriram isso e contaram para a geração seguinte, que contou para a seguinte, e essa cadeia de conhecimento passou por todas as principais civilizações da Terra antes mesmo de um único químico vestir um jaleco de laboratório. Esta é a história do salgueiro, mas também é a história do que aconteceu quando uma empresa decidiu pegar o que a natureza oferecia gratuitamente, colocar em uma garrafa e vender para você com lucro. E o que eles fizeram nesse processo, que prefeririam muito que você nunca descobrisse. O que o mundo antigo já sabia, o primeiro registro do uso do salgueiro como medicamento data de aproximadamente 4.000 anos atrás. Médicos sumérios documentaram seu uso em tabuletas de argila, descrevendo a casca como tratamento para dor e febre. Essas não eram suposições, mas sim observações clínicas registradas por pessoas que acompanharam a melhora dos pacientes. Os antigos egípcios incluíram o salgueiro no Papiro de Ebers, um dos textos médicos mais antigos que sobreviveram na história da humanidade. Eles descreveram sua capacidade de extrair calor de feridas inflamadas, uma descrição antiga e precisa de seu efeito anti-inflamatório. Os médicos chineses utilizavam casca de salgueiro e casca de álamo há séculos para tratar febre reumática, resfriados, hemorragias e gota. Chegaram às mesmas conclusões de forma independente, do outro lado do mundo, sem qualquer contato com as tradições médicas egípcias ou sumérias. Hipócrates, escrevendo por volta de 400 a.C., recomendava mastigar casca de salgueiro para pacientes que sofriam de febre e dor. Ele prescrevia uma infusão de folhas de salgueiro especificamente para aliviar as dores do parto. Um século depois, Dioscórides documentou o salgueiro como anti-inflamatório em sua obra Materia Medica, o texto de referência médica que os médicos europeus ainda consultavam mais de 1.000 anos após sua publicação. Plínio o Velho, o naturalista romano, recomendava casca de álamo para ciática e folhas de salgueiro fervidas em vinagre para gota. Pense no que essa lista realmente significa. Sumérios, egípcios, médicos chineses, filósofos gregos, naturalistas romanos, civilizações que nunca se comunicaram entre si, separadas por milhares de quilômetros e séculos de tempo, chegaram independentemente à mesma conclusão sobre a mesma árvore. Isso não é coincidência, é química esperando para ser nomeada. O homem que perguntou por que funcionou. A história do nome começou em 1763. Um clérigo inglês chamado Reverendo Edward Stone caminhava pelo campo quando fez algo que a maioria das pessoas jamais pensaria em fazer. Mastigou um pedaço de casca de salgueiro branco, por pura curiosidade. O amargor intenso o atingiu imediatamente, lembrou-lhe da casca de cinchona, o remédio peruano para a malária que os médicos europeus já utilizavam. Stone fez uma dedução lógica. Se o amargor estava correlacionado com o efeito medicinal na casca de cinchona, talvez a casca de salgueiro funcionasse por um mecanismo semelhante. Ele secou a casca, moeu-a até virar um pó fino,
e começou a administrá-la cuidadosamente a pacientes com febre. Funcionou. Repetidamente, consistentemente, ele escreveu uma carta detalhada para a Royal Society, escrevendo seus métodos e resultados. Essa carta tornou-se a primeira documentação clínica dos efeitos da casca de salgueiro na redução da febre nos registros médicos modernos. Stone não sabia por que funcionava. Ele apenas provou rigorosamente que funcionava. Mais de um século depois, em 1876, um médico escocês chamado Thomas McLagon deu o passo seguinte. Ele próprio sofria de reumatismo agudo, inflamação nas articulações, febre, dor implacável. Ele vinha estudando a salicina, o composto ativo que os químicos haviam isolado da casca do salgueiro. Antes de administrar lá um paciente, ele tomou uma dose primeiro em si mesmo. Tanto ele quanto seu paciente se recuperaram completamente. A febre cedeu, a inflamação nas articulações diminuiu. McLagon publicou seus resultados e a demanda por casca de salgueiro aumentou consideravelmente na comunidade médica europeia. Mas a química vinha avançando em paralelo, acelerada por algo inesperado. A guerra, como Napoleão acidentalmente acelerou a descoberta da aspirina. No início do século XIX, o bloqueio continental de Napoleão interrompeu as linhas de abastecimento europeias de casca de cinchona, o tratamento padrão para a malária. Os cientistas europeus, subitamente, sem seu principal remédio para a febre, se mobilizaram para encontrar alternativas locais. A casca do salgueiro, já conhecida por suas propriedades antitérmicas, tornou-se o foco de intensas investigações químicas. Em 1828, Johann, da Universidade de Munique, isolou uma substância amarela amarga da casca do salgueiro e a denominou salicina menos de salix, a palavra latina para salgueiro. Um farmacêutico francês chamado Henri Laroux a purificou transformando-a em forma cristalina. Posteriormente, Raphael Piri aprimorou ainda mais o processo e produziu o ácido salicílico. No final do século XIX, a empresa química Heidan, na Alemanha, produzia em massa ácido salicílico sintético para o tratamento da dor e da febre em toda a Europa. As propriedades medicinais da árvore ancestral haviam sido extraídas, identificadas e replicadas em laboratório. Havia apenas um problema sério. O ácido salicílico era brutal para o corpo humano. Era extremamente amargo. Causava náuseas, irritava o revestimento gastrointestinal de forma tão severa que muitos pacientes não toleravam uma dose terapêutica. O medicamento funcionava, mas fazia as pessoas adoecerem de uma maneira diferente. É aqui que começa o próximo capítulo, e onde a história fica consideravelmente mais sombria. 11 dias em um laboratório em Elberfeld, no verão de 1897. Um químico de 29 anos, chamado Felix Hoffmann, trabalhava na empresa Bayer em Elberfeld, Alemanha. Ele havia desenvolvido um método para adicionar sistematicamente um grupo acetil a todas as moléculas que encontrava no laboratório, buscando compostos com propriedades aprimoradas. Sua motivação era pessoal. Seu pai sofria de fortes dores reumáticas e não tolerava mais o ácido salicílico. A náusea era insuportável. Ele não conseguia reter o medicamento. Hoffmann estava buscando uma versão do composto que fosse mais suave para o estômago. Ele pesquisou os arquivos do laboratório da Bayer e encontrou algo útil. Um químico francês chamado Charles Gerhardt havia produzido uma forma impura e instável de ácido acetilsalicílico em 1853, mas abandonou a pesquisa sem prosseguir com ela. Hoffmann aprimorou o processo de Gerhardt. Em 10 de agosto de 1897, ele produziu uma forma pura e estável de ácido acetilsalicílico. Ele acabara de criar a aspirina. Heinrich Dreiser, chefe do laboratório farmacêutico da Bayer, testou a substância primeiro em si mesmo
depois em animais e, por fim, em pacientes de um hospital, em uma série de ensaios que representaram um dos primeiros estudos farmacêuticos sistemáticos envolvendo seres humanos. Os resultados foram claros. O ácido acetilsalicílico mastrosei, tão eficaz quanto o ácido salicílico para dor e febre, e consideravelmente mais suave para o estômago. A Bayer batizou o composto de aspirina. O A vem de acetil, o Spear vem de Spyria, o aspirina foi realmente uma melhoria. Essa é a pura verdade. A Bayer não inventou uma mentira. Eles pegaram o medicamento real e o tornaram mais confiável, mais consistente e mais acessível. Isso faz toda a diferença. Mas 11 dias depois de Hoffmann ter criado a aspirina, ele voltou ao laboratório. Os 11 dias que mudaram tudo, em 21 de agosto de 1897, menos 11 dias após a criação da aspirina. Felix Hoffmann acetilou a morfina e produziu diacetilmorfina. A Bayer registrou a marca com o nome de heroína. De 1898 a 1910, a empresa comercializou o produto para adultos e crianças como um supressor de tosse não viciante e medicamento respiratório. Os anúncios o promoviam como mais seguro que a morfina. Médicos o prescreviam para crianças com tosse. A Bayer distribuiu amostras grátis para médicos em toda a Europa e América do Norte. A Bayer sabia, desde cedo, que a heroína era viciante. Documentação sobre os padrões de dependência surgiu poucos anos após o lançamento da droga. Mesmo assim, eles a comercializaram por mais de uma década. 2 medicamentos, com 11 dias de intervalo, produzidos pelas mesmas mãos, no mesmo laboratório, para a mesma empresa. Uma se tornou o medicamento mais utilizado na história da civilização humana. A outra se tornou a substância ilegal mais devastadora da Terra. Mas a história do que a Bayer fez em seguida é pior do que qualquer coisa que eles tenham feito antes. De uma pílula a uma máquina de guerra em 1925. A Bayer fundiu-se com outras 5 grandes empresas químicas para formar a IG Farben Intersegments Farben, o maior conglomerado químico do mundo. Quando o Partido Nazista ascendeu ao poder na Alemanha na década de 1930, a IG Farben já havia se tornado a espinha dorsal financeira do regime nazista. Utilizaram trabalho escravo proveniente de campos de concentração. Prisioneiros de Auschwitz foram forçados a trabalhar nas fábricas da IG Farben sob condições de brutalidade deliberada. A empresa construiu seu próprio subcampo em Auschwitz, chamado Monowitz, menos especificamente para fornecer mão de obra para sua fábrica de borracha sintética. A IG Farben também produziu o Zyklon B, o gás venenoso derivado de pesticida usado nas câmaras de gás do Holocausto. Após a Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas apreenderam a IG Farben Desmantelerama e julgaram seus executivos no Tribunal de Nuremberg. 13 executivos foram condenados. O conglomerado foi desmembrado. A Bayer foi restabelecida como uma empresa independente em 1951. Em 1994, eles recompraram os direitos americanos de seu produto mais famoso, menos a aspirina de marca própria, menos por $1 bilhão. Atualmente, o mercado global de analgésicos de venda livre gera mais de $30 bilhões dos Estados Unidos anualmente. A Bayer AG continua sendo uma das principais empresas do setor. Em junho de 2024, a Bayer lançou uma nova formulação de aspirina de ação rápida, chamada aspirina Ultra, dando continuidade à inovação, em uma molécula derivada de uma árvore, há 127 anos. Eles ainda estão construindo um negócio com base no que aquele salgueiro ofereceu gratuitamente. O homem que foi apagado. Antes de prosseguirmos, há uma nota de rodapé na história da origem da aspirina que a Bayer
preferiria que permanecesse oculta. Em 1949, um químico chamado Arthur Eichengreen publicou um artigo alegando que ele, e não Felix Hoffmann, havia planejado e dirigido a síntese da aspirina. Ele afirmou que o papel de Hoffmann se limitou ao trabalho laboratorial em nível de bancada, menos executando procedimentos sob as instruções de Eichengreen, em vez de conceber a síntese de forma independente. Era judeu. Durante a era nazista, ele foi preso e deportado para o campo de concentração de Theresienstadt. Sobreviveu a 14 meses de internação. Publicou seu relato na revista Pharmazie em 1949 e morreu no mesmo mês em que o artigo foi publicado. Em 1999, o historiador Walter Sneader, da Universidade de Strathclyde, reexaminou as evidências disponíveis e concluiu que o relato de Eichengreen era convincente. Bayer contestou as conclusões. O crédito histórico oficial permaneceu com Hoffmann. O homem que possivelmente inventou a aspirina foi apagado da história pelo mesmo movimento político que seu empregador ajudou a financiar. Isso não é uma nota de rodapé. É o cerne da história. A verdade, nua e crua, sobre a casca de salgueiro, volume sixtólico. Aspirina agora preciso ser direto com você. A internet transformou a casca de salgueiro em um conto de fadas. E este vídeo não vai fazer isso. A aspirina não é casca de salgueiro em forma de comprimido. A aspirina é uma modificação sintética de um composto inspirado na casca de salgueiro. Elas são relacionadas, mas não são a mesma coisa. Ao consumir salicina da casca de salgueiro, ou ácido acetilsalicílico da aspirina, seu corpo converte ambos na mesma molécula, ativa menos o ácido salicílico, que bloqueia a enzima ciclooxigenase e inibe a produção de prostaglandinas, reduzindo a dor, a febre e a inflamação. O resultado final é quimicamente semelhante, mas o processo é diferente. O teor de salicina na casca do salgueiro varia muito, de 0,04% a mais de 12%, dependendo da espécie, da estação do ano, da idade da árvore e da parte da casca colhida. Uma dose clinicamente eficaz é de 240 mg de salicina, a quantidade recomendada pela Cooperação Científica Europeia em Fitoterapia. Obter essa quantidade de forma consistente a partir da casca bruta é realmente difícil. Um estudo clínico descobriu que 240 mg de salicina produziram níveis sanguíneos de ácido salicílico, equivalentes a aproximadamente 87 mg de aspirina. Um comprimido padrão de aspirina contém de 300 a 500 mg. A aspirina proporciona uma dose precisa, consistente e de ação rápida. A casca de salgueiro não. Se você estiver tendo um ataque cardíaco, precisa de aspirina, não de casca de salgueiro. Isso não está em discussão, mas eis o outro lado dessa verdade. A casca do salgueiro contém flavonoides e polifenóis que contribuem para efeitos anti-inflamatórios por meio de mecanismos que a aspirina sozinha não replica. É um medicamento quimicamente mais complexo do que uma única molécula sintética. Para certas condições, particularmente dor articular, crônica e dor lombar, essa complexidade pode trazer vantagens reais. Uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados controlados demonstrou que o extrato padronizado de casca de salgueiro proporciona alívio significativo da dor em pacientes com artrite. Um estudo randomizado duplo-cego demonstrou que um extrato padronizado contendo 240 mg de salicina reduziu significativamente a dor lombar crônica em comparação com o placebo. A Cooperação Científica Europeia em Fitoterapia recomenda o extrato de casca de salgueiro para dor e febre. A Comissão da Alemanha o aprovou
Formalmente, ambas as plantas medicinais têm respaldo científico. Ambas têm usos legítimos. A diferença é que uma delas cresce em todos os vales fluviais e pântanos do mundo temperado há milhões de anos, e seu acesso é gratuito, enquanto a outra gera 30 bilhões de dólares por ano. Para uma indústria construída sobre a eliminação sistemática da primeira do seu conhecimento, como usar a árvore o Salgueiro branco salix, alba cresce ao longo de riachos, rios, lagoas e planícies úmidas em todo o mundo temperado. É uma das árvores mais reconhecíveis em qualquer paisagem. Folhas longas, estreitas e verde-prateadas. Galhos flexíveis que se curvam em direção à água. Depois que você o conhece, o verá em todos os lugares. A casca é colhida de ramos jovens com 2 a 3 anos de idade. No início da primavera, quando a seiva está subindo e a casca se desprende facilmente da madeira. Use uma faca afiada para fazer cortes longitudinais na casca. Em seguida, descasque-a em tiras compridas. Espalhe as tiras em um local quente e bem ventilado, longe da luz solar direta, e deixe-as secar até ficarem completamente quebradiças. Para preparar o chá de casca de salgueiro, ferva 1 ou 2 colheres de chá de casca seca em uma xícara de água por 10 a 15 minutos. Coe e beba até 3 vezes ao dia. O sabor é nitidamente amargo. Adicionar mel ou combina low com outras ervas o torna mais palatável. Esta é a mesma preparação que o reverendo Stone administrava a seus pacientes com febre em 1763. A mesma preparação que Thomas Mac usava para tratar sua própria febre reumática em 1876. A mesma preparação que gerações de médicos antes deles preparavam com a casca da mesma espécie de árvore. Se você prefere uma dosagem consistente, suplementos padronizados de extrato de casca de salgueiro estão disponíveis comercialmente e especificam o teor de salicina por dose. Essa é a forma com o maior respaldo em estudos clínicos. Algumas advertências importantes que não são opcionais. Não combine casca de salgueiro com aspirina, anticoagulantes ou outros anti-inflamatórios não esteroides. Esses compostos atuam pelas mesmas vias bioquímicas e a combinação deles pode amplificar significativamente os efeitos colaterais. Não administre casca de salgueiro a crianças, pelo mesmo motivo que a aspirina é contraindicada em crianças. O risco de síndrome de Rey, uma condição rara, porém potencialmente fatal, que afeta o fígado e o cérebro. Se estiver grávida, amamentando ou tiver algum problema gastrointestinal, consulte seu médico antes de usar casca de salgueiro em qualquer forma. A árvore que sobreviveu a todos os impérios. Imagine isto: um salgueiro na divisa da sua propriedade, com seus galhos se inclinando em direção à água, exatamente como os salgueiros fazem há milhões de anos. Toda primavera, você retira alguns pedaços de casca dos galhos jovens. Você os seca, da mesma maneira que as pessoas os secam há 4.000 anos de história humana registrada. Você prepara uma xícara quando suas articulações doem depois de um longo dia. É amargo, é demorado, não vem em uma embalagem blister de alumínio, mas conecta você a algo que nenhuma corporação pode fabricar ou registrar como marca, menos uma prática humana contínua que se estende por 3.500 anos. O reverendo Edward Stone, Thomas McElagone, Hipócrates, o escriba, sumério anônimo, que imprimiu o primeiro registro em argila úmida há 4 milênios, e um químico de 29 anos, que pegou o que aquela árvore oferecia, refinou-o na pílula mais lucrativa da história. E, 11 dias depois, no mesmo laboratório, para a mesma empresa, criou a droga mais devastadora da era moderna. O salgueiro não sabe nada disso. Ele simplesmente cresce. Cresceu através do Império Sumério, através de Roma,
através da ascensão e queda de todas as civilizações que tentaram se apropriar do conhecimento que ele fornece gratuitamente. Cresceu enquanto a IG Farben ascendia e era desmantelada em Nuremberg. Cresce agora ao longo das mesmas margens do rio, onde o reverendo Stone descascou sua árvore. Pela primeira vez, em 1763. A simplificação da natureza em um produto é um modelo de negócios o mais bem-sucedido na história da indústria farmacêutica. Mas o original continua a crescer. Não estava esperando que você o descobrisse. Simplesmente nunca desapareceu. E ninguém te envia uma fatura pela casca.